Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, moçadinha do sexto ano? Que legal. Mais uma vez, eu, professor Hernani Freitas, estou aqui com você para conversar, para falar com você um pouquinho sobre história, né? Então, história é muito importante. É muito importante nós sabermos os períodos clássicos, é muito importante nós sabermos de onde veio a história, de onde veio tudo que nós sabemos, né? Vocês não têm curiosidade de saber tudo isso? Bom, eu tinha, eu estou aprendendo muita coisa e vou compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Vocês estão vendo de fundo aí, né? Olha para vocês verem que legal, né? Vocês estão vendo de fundo aí a Grécia atual. Nós vamos falar da Grécia Antiga. Nosso tema é a Grécia Antiga. E vocês estão vendo aí, né, as ruínas gregas e uma cidade bem grande em volta dessas ruínas da atualidade, tá bom? Vamos compartilhar o material aqui para nós aprendermos um pouquinho sobre a Grécia. Pessoal, a Grécia Antiga, né? Esse material, como vocês já sabem, foi elaborado pelo professor Felipe Reis e a parte da narrativa, dos comentários, fica comigo, Hernani Freitas, tá bom? Pessoal, a Grécia Antiga, a formação do povo grego é, mescla com dos povos indo-europeus, né? Nós chamamos também a Grécia Antiga de antiguidade clássica, ou de antiguidade, civilização antigas, né? Então, os gregos começaram a se estabelecer na Grécia continental por volta do ano de 2000 antes de Cristo. Os povos que formavam o povo gregos foram os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios, cada qual chegando à Grécia em um período distinto, tá bom? Em um período distinto. A polis. O que era a polis? A Grécia Antiga, com grandes características, a polis era basicamente o seu modelo de cidade-estado. Então, quando nós falamos o que é a polis ou o que é a polis é uma cidade-estado. Ou seja, essa cidade ela tem a estrutura funcional, então tem todo o seu governo, todo centralizado assim. Eu posso dar um exemplo para vocês entenderem melhor, de uma cidade-estado ou de um país, que também é um país, mas é como se fosse uma cidade-estado. O Vaticano onde fica o Papa Francisco, né? Então, é uma espécie de uma cidade-estado, está dentro de Roma e tem o seu próprio governo, né? Então, a Grécia, ao longo dos períodos homérico, né? Homero é um poeta, né? Portanto, não se estabeleceu, a Grécia não estabeleceu-se de uma hora para outra, viu? Foi resultado de um processo lento que foi caminhando anos e anos, igual toda a história de todas as pessoas. À medida que os gregos foram caminhando, foram tornando mais sofisticados, né? Eles criaram os genos. O que são os genos? Genos são comunidades, tá? Com a destruição dos micênicos pelos dórios, um grande recuo da civilização aconteceu na Grécia. Os genos eram uma pequena comunidade agrícola no qual seus habitantes possuíam laços de consanguinidade e acreditavam que descendiam de um herdeiro mítico em comum, tá? Em comunidade era governada por um patriarca chamado de pater, e os membros mais próximos dele formavam a aristocracia do local. Essa organização predominando durante o período que nós chamamos de período homérico, tá bom? Mas foi perdendo a força, né? E apesar de formar uma comunidade em tese, e solidariedade, coletividade, os genos foi ao longo do tempo presenciando a formação de uma aristocracia que controlava as terras. Tá? Às vezes, por questão de segurança, diferentes genos podiam se unir e formar frátrias. Tá?
diferentes gêneros, juntava 2 ou 3 gêneros e fundavam as fátrias, o que reforçou ainda mais a desigualdade, tá bom? À medida que a população da Grécia aumentava, o comércio reanimava. A moeda passava a ser utilizada e a fátria passava por mudanças. A cidade de Atenas, que fica bem perto do Mar Egeu, uma das cidades mais conhecidas e mais visitadas, né? Como em outras cidades-estados gregas, era o centro de Atenas, situado em uma colina chamada Acrópole. Acrópole ou Cidade Alta. Então, acho que dá para vocês verem ao fundo aí, na imagem, essa parte aí em ruínas. Então aí seria a Acrópole. A Acrópole ela ficava na parte mais alta da cidade, né, para eles poderem observar aqueles que estavam chegando. A democracia ateniense, tá? A democracia ateniense era formada com a participação de cidadãos atenienses, adultos, filhos de pai e mãe ateniense, que correspondia a uma minoria, pois eram excluídos os metecos. Quem eram os metecos? Metecos eram pessoas estrangeiras, escravos e mulheres, tá bom? Então, quando nós falamos de democracia, a democracia que nós vivemos nasce na Grécia Antiga, tá? Mas hoje nós temos uma democracia mais participativa. Naquela época, quem participava da democracia era somente os cidadãos que eram atenienses, adultos, filhos de pai e mãe ateniense. As mulheres também não participavam, era só os homens. Então, era a minoria, tá bom? A sociedade ateniense era formada por 3 principais camadas sociais: os cidadãos atenienses, os metecos, que eram estrangeiros, aqueles que vinham de fora. Os metecos também não participavam das decisões, e os escravos, tá bom? E os escravos. Aquisição de riqueza, virtude da exploração colonial. Atenas tinha como principal fundamento da cidadania a posse da terra. Então, era cidadão aqueles que possuíam terras, aqueles que tinham bens, etc. e tal. Não muito diferente, né? A mulher em Atenas. A mulher em Atenas era educada para ser dócil, para o mundo doméstico, né? E as mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai, até o pai escolhia, então, qual homem que ela poderia se casar, né? E após o matrimônio, a subservância feminina era destinada ao marido. Então, quer dizer, a mulher vivia para servir o marido e vivia para trabalhar em casa. Então, as mulheres não tinham função política, não tinha muita importância na Grécia Antiga, tá? Pelo menos em Atenas. Outra cidade importante, outra cidade-estado importante da Grécia era Esparta, tá? Esparta foi uma das principais polis, ou seja, lembrando que polis é uma cidade-estado da Grécia Antiga, e situava-se geograficamente na região sudeste da Península do Peloponeso. E destacou-se no aspecto militar, pois foi fundada pelos dórios. Então é fácil distinguir. Atenas ela se distingue pela parte filosófica, pela parte de estudo da filosofia, coisa e tal, pela democracia, e Esparta são os povos mais guerreiros, são povos mais militares, né? Isso não quer dizer também que eles não sabiam muita coisa, eles sabiam sim, mas eram mais militares. A sociedade espartana era de característica estamental, né? Dividido em estamentos, em classes, em camadas, né? Eram os esparciatas. Os esparciatas eram os cidadãos de Esparta, filhos de mães e pais espartanos, né? Haviam recebido educação espartana e boa parte desses eram políticos ou participavam do exército ou eram grandes proprietários de terras. Só os esparciatas tinham direitos políticos em Esparta. Os periecos eles eram pequenos comerciantes e artesãos que moravam na periferia da cidade e não possuíam direitos. E eles eram obrigados a pagar impostos.
Os hilotas, eles levavam uma vida miserável, pois eram obrigados a trabalhar quase sempre de graça nas terras dos esparciatas, não tinham direitos políticos, eram alvo de humilhações e massacres. Chegaram a organizar várias revoltas sociais em Esparta. A mulher esparta, no mundo espartano, era de posição bem diferente. Reforçando o seu caráter militar, os espartanos acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Por isso era comum que essas mulheres se dedicassem a disputas de jogos e outros tipos de atividades esportivas. Então, as mulheres espartanas eram um pouquinho mais poderosas que as mulheres de Atenas, né? Pessoal, então vamos fazer as nossas atividades, né? Agora vocês vão copiar as atividades no caderno, anotar aí as questões, né? Número 1, elabore um texto e nele descreva as principais características de Atenas e Esparta, um pequeno texto com as características das duas cidades. Explique como era a democracia ateniense. A número 3, como foi a formação da Grécia Antiga. E número 4, como surgiu a polis grega. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor de história, tá bom? Então, nós dividimos essa parte da Grécia em duas partes, porque é bem grande a história grega, né? Então, vocês vão fazer essa parte e vão ver um vídeo e vão ver atividade na próxima parte também, ok? Daqui a pouquinho eu estou de volta com você.